O mundo acima e os cadáveres de monstros. O nosso protagonista era apenas um fraco que tentava salvar a sua vida. Em uma aventura, por sorte, ele acabou espetando a boca do minhocão e conseguiu sair vivo mais uma vez. Até que nessa hora, umas pessoas chamavam o adormecido, e quando ele olhava para cima, vários monstros gigantes estavam atacando, enquanto reclamam no topo da pilha, falando que ele é apenas um carregador inútil e o trabalho dele é coletar as recompensas. Ele pedia desculpa lá como todo bom trabalhador, mas mesmo assim os caras saíram reclamando, dizendo que os carregadores são inúteis. E tudo isso é porque esse mundo mudou depois que o abismo foi descoberto. Dentro dele existia outra dimensão onde os monstros reinavam, e desse jeito aconteceu tudo o que a gente já sabia. Os humanos despertaram poderes especiais, e assim eles começaram a explorar o fundo do abismo. A sociedade mudou completamente, sendo baseada na lei da selva, ou seja, é olho por olho, dente por dente. Mas nesse mundo, nosso protagonista é um fracassado. Ele é um carregador de 25 anos que nunca abriu uma tela de sistema. Daí, na mesma hora que ele gritou para os enjoados que pegou os recursos, ele olhava que tudo estava devastado. Todos eles foram de vala, e o nosso carregador é o único restante na frente do monstro das caveiras, o Asmodeus de rank SSS. E aí ele fez a coisa mais inteligente possível, puxou a sua adaga para lutar, mas o monstro só mexeu a mão e o seu braço despedaçou. Ele caía no chão pensando que diabo é isso, só que o monstro chegou usando alguma magia, puxando ele lá para cima, e desse jeito a sua vida passava pelos seus olhos. Os seus pais faleceram muito cedo em um acidente. Ele sempre foi bulinado na escola, o que fez ele viver uma vida sendo ignorado por todos, apenas mais um maldito perdedor nesse mundo. Só que quando faltava um segundo para ir de vala, o sistema dizia na sua cabeça que as condições do despertar foram cumpridas. Então ele começou a ver uma escada, e no topo dela havia algum ser desconhecido. Ele virava para o lado e o mundo em volta estava parado, e aquela criatura começou a falar, enquanto ele não entendia quem que é essa pessoa de branco. Ele mesmo dizia que alguns o chamavam de rei, e hoje ele vai conceder a sua autoridade a ele. Daí o nosso trintão não estava entendendo nada do que ele estava dizendo, enquanto o rei falava que não é bom ser desconfiado, porque ele admirou a coragem dele e decidiu que ele será o seu escolhido. Só que nessa mesma hora, quando ele tentou falar, tudo estava brilhando, enquanto o monstro de várias cabeças vinha com a boca aberta. No mesmo momento do branco, o Proto ouvia alguma coisa, porque tinha gente sentando a porrada nele por estar dormindo. O próprio Valentão dizia que ele só presta atenção depois de tomar umas, mas só de ver isso, ele entendia, essas são as pessoas que bulinavam ele na escola. Na mesma hora, ele tomava outro tapão na cara, enquanto seus olhos estavam estranhos. Ele via algumas letras que se formavam na tela. O jogador Taihun, 19 anos, no rank F, ou seja, ele finalmente despertou voltando 16 anos no passado. E aí ele começou a rir que nem um doido pescotapa, enquanto os caras não estavam entendendo o que tá acontecendo. Daí na mesma hora o Taihun vinha pra cima acertando um soco na cara do primeiro, porque isso significa que ele também é um despertado. Na mesma hora que ele deitou primeiro, os dois amigos veio pra cima usando poderes. Ele desviou da bolinha de fogo e já meteu um gancho no maluco e uma pernada no outro, porque ele já passou 35 anos da sua vida como um adormecido. Ele fez tudo o que podia, desde treinamento físico fundamental, até saber toda a informação disponível sobre monstros, e até mesmo ele treinou habilidades de combate interpessoal, como boxe, aquela da espadinha e treino de arquearia, e por isso não tem como ele perder para alguns valentões da escola. E aí ele dava um sacode legal nos moleque, porque o básico é sim o mais poderoso. Só que nessa hora o líder deles atrás levanta, falando que ele não é nada, e usando a sua habilidade revestindo o seu corpo de pedra, ele estava pronto para pegar o Taihun. Ele vinha no primeiro soco e ele desviava, o segundo também teve que desviar, até que ele pulou e veio por cima, o que fez um estrondo no chão. Mas enquanto a fumaça estava no chão, o Taihun vinha acertando um soco na pele de pedra dele, e aí na mesma hora ele levou o troco, porque isso não fez nenhum ferimento. Ele foi jogado lá atrás destruindo tudo, enquanto aquele maldito vinha falando que ele deve conhecer os próprios limites, já que ele é um maldito adormecido.
E aí no chão ele pensava, todos os despertados possuem uma habilidade e um rank, começando do F, que é o normal para um humano, até o rank S, o território daqueles que podem ser chamados de monstros. Tem uma habilidade desconhecida que ninguém nunca ouviu falar, a predação, e por isso não tem como ele ter chance de ganhar contra esse Hyugi-Sou, que é um rank C, mas por algum motivo ele sente como se não fosse perder e começa a levantar exalando uma energia vermelha, porque essa é a sua predação. Ele pode sentir como se tudo estivesse se movendo através da sua vontade, e quando o cara veio pra cima, ele só botou a mãozinha pra frente e parou ele. Tudo que estava na sua frente foi destruído, até a pele dura do cara se quebrou. E desse jeito uma enorme explosão aconteceu no telhado da escola, enquanto o maluco foi jogado no chão e a predação foi completa, e como resultado ele copiou a pele dura do seu oponente. Depois mostrava a enfermaria da escola, e a enfermeira tava ali não entendendo nada, porque o nosso molecote chegou com 3 alunos no braço e com a cara toda amassada. Ela logicamente ficou desesperada vendo os meninos nesse estado, e no final Tae-Hun falava que depois da luta ele levou os valentões para a enfermaria. Lá ela usou a sua habilidade de cura e deixou ele novinho em folha, mas para isso tudo ele teve que mandar aquele migué de que os 4 caíram da escada juntos. E agora, como ele está 100% curado e conseguiu a sua vingança nos valentões, ele tá feliz, mas com outro problema nas costas, a habilidade de predação, porque o seu rank que ele sempre treinou aumentou depois de uma luta. Ela pode ser até uma habilidade de rank F, mas o poder supera de um rank C. Ele pode até roubar a habilidade do povo, que ele desce o cacete com essa habilidade. Ou seja, o trem é mais roubado que tudo. Então ele anda pensando que tem muitas perguntas, mas no final ele só tem uma coisa para fazer, que seria descobrir mais sobre a predação para ficar mais forte. Ele olhava para sua casa em frente pensando que faz muito tempo, porque depois que seus pais juntaram as botidas, ele foi morar com o tio. Daí ele entrava em casa chamando para ver se tinha gente, mas olhando um pouco à frente, tinha 2 encapuzados enquanto o moleque estava no chão. Ele na mesma hora olha para cima perguntando se era o Tae-Hun. O Prota, não entendendo, pergunta por que o Jeong não estava indo para a escola, mas quando ele viu todo aquele dinheiro no chão, ele entendeu o motivo, já que antes dele voltar, o Jeong queria fazer parte do grupo de valentões, então ele pegou todo o dinheiro da família. Aí o moleque mesmo falava no ouvido do grandão, e um segundo depois ele chegou perto mandando o Tae-Hun picar a mula daqui se não quiser apanhar, porque eles vão pegar o dinheiro e vazar, já que essa pessoa seria apenas um adormecido. Mas na mesma hora o nosso menino sorria e vinha com um soco acertando na cara do valentão pra baixo, que até parou pra soltar leitinho na boca. Que é isso? Depois os outros capangas não entendiam nada, enquanto Tae-Hun acertava a mãozada na cara do vagabundo. Mas nessa mesma hora, uma mensagem do sistema falava que a habilidade de pedração está inacessível. O cara lá embaixo ficou sem entender nada, enquanto a pose de marchão dele foi por água abaixo, já que no próximo movimento ele tomou um soco na cara. O valentão levantava mandando seus capangas atacarem. O primeiro usava o acorrentar, enquanto o outro soprava uma fumaça de veneno, e ele mesmo vinha com a sua habilidade de sangrar, e todas elas iam na direção do Tae-Hun. Mas o pai é bravo porque na mesma hora que fez a explosão na casa, os caras achavam que tinham ganhado. Só que dentro daquela fumaça, o sistema falava que detectou o uso de habilidades, e por isso, devido a um poder misterioso, a resistência foi bem sucedida, porque agora sua predação resolveu funcionar. Então, mesmo não entendendo muito bem, alguma coisa estava se formando na sua mão, e ele aproveitou isso para descer o soco no bucho daquele safado, porque essa habilidade é muito forte. Ou seja, o sistema do hack veio aqui e bateu na sua porta com o pé direito na frente, e desse jeito ele acabou deitando todos aqueles valentões na porrada, enquanto ele entendeu uma coisa: mesmo tendo a janela de status, nem tudo das habilidades eles te contam, porque agorinha não estava faltando mana, mas mesmo assim a habilidade não estava querendo funcionar. Em outras palavras, tem outros fatores, além de que ela pode neutralizar outras habilidades.
e por isso ele está entendendo como pode usar isso para se tornar mais forte. Mas nessa hora, aquele tal do primo safado estava no chão falando que vai refletir sobre suas ações e pedia por favor me perdoe, Tae-hun. E era mesmo o que ele pensava, esse safado é igual uma maldita raposa. Mas o motivo dele estar desse jeito é porque o outro incidente aconteceu hoje. E por isso ele falava que perdoava, mas em troca ele vai ter que fazer uma pequena coisa. Então mostrava na frente um galpão escrito área restrita, não entre. E lá dentro havia 3 pessoas vendo a quebra de um portal, onde os monstros saíam do abismo e invadiam a Terra. O mano do óculos falava que já fazem 5 anos desde a última quebra de portal. A mulher lá atrás dizia que se eles não fizerem nada, o desastre vai ser ainda maior. Mas o cara falava sério que não precisava porque ele tem uma habilidade de barreira de rank B. E por isso os monstros não podem passar, já que esse é um portal de rank C. E ele ali é um despertado respeitável de rank B. Mas no meio dessa fala toda, os monstros destruíram a barreira e vinham pra cima. Ele na mesma hora virava com um chute alto estilo Sanji, porque eles do mesmo jeito vão resolver esse problema. Em outro lugar, a raposa corria perguntando se isso seria uma coisa boa, mas ele dizia que a mana dessa quebra é estimulada para ser o portal de rank C, e o povo do controle era de rank B, então não teria problema, né? Pelo menos é o que deveria ser verdade. Só que na mesma hora voltamos lá dentro, onde vários monstros estavam no chão, e o líder achando isso muito estranho, porque esses bichos de rank baixo quebraram a sua barreira. Só que na mesma hora um monte de monstros saía pelo portal de novo, e esses são mais poderosos ainda, porque na primeira bocada já saiu quebrando tudo enquanto fudeu pra geral. Porque lá dentro saiu um ogro gigante de rank A. Ele pensava que não pode ser e tudo explodia na sua frente. E tudo isso enquanto o Tae-hun estava subindo as escadas com o molecote. Mas logo à frente várias pessoas corriam porque os monstros estavam atacando. O cara vendo aquilo cagava nas calças. E o Tae-hun mandava ele fazer o serviço dele, enquanto ele vai ali na frente sentar o pau na bunda desses fudidos monstros. Então mostrava no prédio mais alto. Alguém falava que a situação está piorando, porque a quebra do portal acabou sendo de rank A, e por isso a única solução seria ter um despertar de rank A. Ou seja, esse esquisito aí atrás é o Lâmina Lunática, um chorão e a única esperança da humanidade. Ele com seus olhos brilhantes falava que ele é um herói e está rindo salvar o povo. E isso é porque esse safado tem a síndrome da 8ª série, aquela famosa que você provavelmente conhece como a Chunin Bio. Depois voltamos no Tae-hun. Ele acertava a paulada no primeiro e mandava o soco no monstro com a sua mão revestida. E na mesma hora que eles eram derrotados, ele usava sua habilidade nos monstros mortos, porque era como ele pensou aquela hora. Ele não pode usar a habilidade por causa da fadiga que estava alta, porque as habilidades são usadas com base na mana e também na fadiga. E quanto mais alta, mais o poder fica baixo. E ele descobriu outra coisa, se usar a habilidade nos monstros ele pode recuperar a sua mana. E o melhor foi que o rank das suas habilidades aumentou para o rank D, porque o quanto mais ele usa, mais ele fica forte. E nesse nível ele vai se tornar o pico de poder desse mundo e virar o primeiro rank SSS. E aí vocês já viram, né, rapaziada, que o menino aqui tá confiante até demais no seu poder. E desse jeito ele acabou com todos os monstros dessa área. Mas no mesmo tempo o prédio de cima estourava com um monstro caindo e por cima dele estava o Lunático dizendo ser o grande herói do povo e partia com a sua justiça gloriosa. Ele ia na direção do monstro com a sua espada brilhante, fazendo vários cortes pelo ar, o que fez uma tremedeira explodindo no meio da cidade. E aí o Tae-hun ficou surpreso. Esse cara derrotou um monstro de rank A em apenas um golpe. E ele já até lembra que se esse foi o incidente, esse deve ser o Lunático da Lâmina, um jogador forte, mas também um baita de um doidinho da cabeça. Você, ogro, morreu pela espada da justiça. Amém, senhores. Só que nessa hora o Tae-hun estremeceu, e enquanto uma habilidade foi detectada, e um careca apareceu atacando o Lunático pelas costas, porque dessa vez ele não irá escapar.
Depois disso, mostrava a enfermeira deitada no sofá, enquanto Raposa lembrava do que o Tae-hun tinha falado para ele, porque hoje muitas pessoas bateriam as botas, e uma dessas pessoas seria a enfermeira da escola. Então, como a habilidade do safado é botar as pessoas para dormir, ele devia colocar ela para dormir e levar ela para um lugar seguro que ele cuidaria do resto. E aí o Raposa tava pensando, como é que esse cara sabe de tudo mesmo? E aí a primeira ideia foi lá, ele deve ter a habilidade de prever o futuro, e isso seria muito incrível, enquanto o vidente ele falava que não lá atrás. Daí voltamos no Tae-hun. Ele pensava que algo de muito errado está acontecendo, enquanto o lunático perguntava quem é essa pessoa, mas o careca dizia que é surpreendente ele ainda estar vivo, porém isso fará a sua caça ser ainda mais divertida, e esse cara é um vilão de rank B, já que nesse mundo todos os despertados que cometem crimes são chamados de vilões. E entre eles, o Han Sang-do é um maníaco que durante a quebra de portal sai fazendo chacina em geral que está tentando ajudar. E aí o Tae-hun pensava se teria mudado o futuro com a sua aparição, porque isso não aconteceu antes. Mas o nosso herói lunático estava puxando a sua espada, porque vai puni-lo com as suas próprias mãos. Só que nessa hora o chão estremeceu, porque aquele ogro estava acordado e levantava atacando no meio dos dois. E aí depois do estouro, o careca olhava pro lado sorrindo, porque ele não imaginaria que tivesse um espectador aqui atrás. E por isso ele partia atacando com a sua língua de fora no mesmo momento. Mas quando ele bateu a adaga no pescoço, o protagonista já tinha usado a pele dura e na mesma hora mandava uma bicuda na cara dele. E mesmo sendo jogado para trás, o safado falava que isso não iria adiantar. Só que o Tae-hun estava feliz porque foi ótimo ter encontrado o careca Sang-do nesse lugar. E aí ele cruzava espadas com a sua pele dura e depois saiu lutando no ar dando socos no careca. Eles pararam no chão com o carequinha lá dizendo que a sua lâmina é inútil nessa batalha, e por isso ele tava ali todo corcunda falando que ele deve ter achado que isso seria o suficiente para ganhar, mas ele deveria saber que o mundo não gira em volta dele. E nesse momento ele desapareceu no ar. O Tae-hun ficou focado tentando adivinhar onde ele vai aparecer. Ele tentou atacar pelo lado, mas o careca apareceu bem atrás. Ele tentou defender com o braço. O problema foi que mesmo com a pele dura, ele foi perfurado, enquanto o careca seguia atacando o Tae-hun de todos os lados cortantes e falava para ele aprender uma coisa antes de partir: todas as habilidades têm uma fraqueza. E aí mesmo sendo jogado longe, ele ainda estava de pé, cansado, pensando que a habilidade não bloqueia completamente, porque quando a pedra é esmagada, ela é substituída por outra de durabilidade inferior. Ou seja, esse cara sabia disso realmente o tempo todo. E como ele tá aguentando tranca, as habilidades físicas dele não são comparadas a de um rank D que tá ali na média zona. E por isso ele falava que agora eles irão concluir o teste. O careca pensava, o que esse doido tá dizendo aí? Tomou uma e partia para cima dele, enquanto o Tae-hun falava que queria tanto encontrar, porque ele deseja a sua habilidade de furtividade. Então a predação estava ativada, enquanto o careca sumia no ar, porque não importa que habilidade ele use, ele vai ser caçado. Mas como a nossa predação é roubadinha dos hack, ela chegou fatiando o careca em vários pedaços até não sobrar nada para contar a história. E nessa hora voltamos no ápice da batalha do nosso herói lunático. Ele estava no chão pensando que se não fosse o vilão, ele com certeza iria conseguir. Mas por outro lado, o ogro estava vindo na sua direção. Ele destruía o chão, só que quando olhou para cima, não tinha nada. Enquanto o Tae-hun estava do outro lado carregando o lunático, porque isso vai ser muito divertido. Depois disso tudo, a cidade se abria novamente, e os tios estavam animados porque os meninos voltaram para casa. Eles até começaram a chorar porque achou que eles teriam sido pegos pelos monstros que invadiram a cidade. Depois o Tae-hun olhava no celular enquanto no jornal o carinha dizia que um alerta de quebra de portal foi encerrado. Mas por conta das suspeitas, as escolas vão ficar fechadas durante uma semana. Ou seja, a famosa grevezinha aqui do Brasil de escola. E aí aqueles despertados de antes viam que aquilo não era um rank C, e sim rank A.
enquanto a enfermeira não sabia nem como parou naquele sofá. E o lunático falava para os repórteres que o verdadeiro herói foi outra pessoa. O povo percebeu que as medidas de segurança não são suficientes. E vendo tudo isso acontecendo na internet, o Tae-hun pensava que foi bom ele ter vazado de lá antes que descobrissem sobre ele, porque agora ele vai seguir para o próximo nível, já que ele tem 3 habilidades: a furtividade, a pele dura e a predação. O problema é que no nível atual é difícil usar todas elas juntas, então o melhor jeito de lidar com isso seriam as poções de mana e fadiga, mas isso é muito caro para o nosso bolso, e por isso que ele está indo caçar para conseguir dinheiro, e como caçar precisa de certificação, a única coisa que sobrou para ele foi explorar as masmorras desconhecidas desse mundo. Nessa hora, os monstros falantes estavam lá dentro perguntando como esse humano encontrou o esconderijo. E essas são as irmãs aranhas de rank B. Ele pensava que elas não devem ser o suficiente, mas mesmo assim elas partiram para cima porque vai enterrá-lo nessa caverna. Na mesma hora, elas começaram a cuspir bolas de teia, enquanto riam que nem doidas, perguntando o que ele vai fazer. Mas ora que isso é fácil. A predação resistiu ao poder misterioso, então elas já ficaram espantadas com ele, falando que vai ser uma boa refeição, porque sempre dizem que comer aranha faz bom para as vistas, né? Ou será que eu tô confundindo com formiga? Aí vocês me corrigem. E aí depois só se ouvia os gritos saindo da caverna, e após um longo tempo, a habilidade paralisar foi registrada no seu... Daí cortamos mostrando a nova associação coreana dos jogadores. E lá dentro várias pessoas importantes estavam se reunindo, e esse cara que estava na frente era o novo gerente da associação. Ele dizia que um jogador é um despertado legalmente permitido a usar os seus poderes, e atualmente existem 5 jogadores no topo da associação, e dentre as 4 grandes guildas temos os lutadores indivisíveis, os artesãos alquimistas, os magos feiticeiros e os informantes, os andarilhos. E no topo disso tudo temos aquele que controla tudo e todos, a associação dos jogadores. E na frente do gerente estava o mestre da guilda dos andarilhos, a Rank S Yu Ae-yong, e o presidente da associação do outro lado, falando sobre uma guilda maligna, uma organização criminosa formada pelos mais cruéis criminosos, e os membros dela usam anéis dourados com 3 caveiras. Então a mulher mostrava uma lista com os movimentos deles nos últimos tempos, mas ela tinha certeza que não foi chamada só para isso. Então o presidente fala que queria a opinião dela sobre um assunto, e por isso ele pergunta quando ela fez o teste de jogador. Isso, claro, foi quando ela tinha lá seus 19 anos de idade, a idade mínima para fazer o teste. E aí ele pergunta para ela uma coisa: será que um estudante do ensino médio poderia ser capaz de enfrentar um monstro? E enquanto isso, mostrava o nosso protagonista no telefone em cima de uma pilha de monstros, perguntando se é de uma das 4 guildas alquimistas, porque ele estava precisando de comprar umas poções, coisa básica, né, rapaziada? Depois disso, uma semana se passou e o fechamento das escolas, lógico, acabou. Então o safado tem que ir para a escola de novo. Mas nesses 7 dias, o que o nosso protagonista fez foi o treinamento físico para ter o shape, né, rapaz? Além de limpar algumas masmorras no soco, treinamento do Saitama, e quando ele foi bater na porta, na guilda dos alquimistas, os caras ficaram assombrados com tantas joias que ele trouxe, porque ele com certeza vai ter muitas poções em troca disso. E no final dos 7 dias ele evoluiu todas as suas habilidades para o rank C, mas ele olhava pensando que ainda tem um longo caminho para se tornar o mais forte desse mundo, já que agora estamos de volta para a realidade da escola, e nesse momento os rumores circulavam de que o Tae-hun deu uma surra nos lacaios do Ryung-soo, ou seja, ele está em um grande problema. Eu diria que mais uma vez, né, porque vamos ter bundas para sentar a porrada logo. E olha que não precisou
nem esperar muito, porque um grupo chegou derrubando as mesas da escola e se sentando na frente dele, falando que faz um bom tempo. E essa pessoa é um despertado Rank S, o Lee Jung-jae. E aí falava que esse doido de franja veio de uma empresa cheia do dinheiro que patrocina a escola, ou seja, ele tem o papai rico. E por isso que ele é o chefe de todos os valentões da escola e ninguém pode fazer nada. Assim como o principal culpado pelo Tae-hun ser bulinado, porque ele que ordenou os capangas para baterem nele toda vez que visse ele passando no corredor. Mas o nosso menino já tá com a autoestima lá em cima, o suficiente para aguentar a bronca e mandar esses merdinhas sair da sua frente. Os caras, lógico, não entendiam nada e ficaram lá reclamando. E até o próprio caboclo Riquinho mandou uma na cara do seu capanga pra não ficar gritando, porque eles vão ter uma conversa séria. E falava puto que o Tae-hun tá se achando demais, já que ele deveria ser mais cuidadoso com quem ele está respondendo. O próprio Tae-hun olhava pensando que então essa é a energia de um Rank S, e com certeza ela é diferente. Mas rapaziada, ele tava confiante porque ele vai ver agora como esse safado vai lidar com a sua predação. Só que nessa hora fomos interrompidos por uma mulher mandando o Jung-tae parar. E essa é a Lin Ae-yong, a presidente da turma, uma despertada Rank S, estudante modelo e por aí vai uma lista de coisas que essa mulher é. Mas o problema é que ela é uma pessoa muito inflexível e não volta atrás com a sua palavra. Ou seja, é uma mulher problema de gelo. O cara lá olhava ela de cima falando que nada está acontecendo, é apenas um bate-papo entre amigos, enquanto ela perguntava que diálogo é esse que só com a boca do colega. O mano já fechava o rosto, mandando ali cuidar da sua própria vida, mas a mina só mandou em se manca e cai fora, rapá, que é minha sala. Enquanto o Tae-hun tava no meio dessas duas forças vendo de perto o poder dele saindo. O Jung-tae tava indo embora dizendo que vai deixar assim mesmo, só que na mesma hora o covarde virava usando a sua magia de fogo pra cima dela. Só que a mina é braba no poder do gelo, meus amigos. Mas o papo bom acabou por aqui, porque um anúncio está acontecendo. Uma palestra será organizada pela Associação de Jogadores no salão principal, e por isso todos os alunos precisam estar lá. E quando o maluco ouviu da associação, ele até parou com a sua magia, dizendo que ela é muito sortuda. Depois ela virava perguntando se o Tae-hun estava bem, mas o moleque já estava do outro lado perguntando por que ela tá parada aí, já que eles precisam ir até o salão para conferência. Daí ela virava não entendendo nada, como ele tá agindo desse jeito. Então no salão eles estão falando que essa é uma palestra especial, e o caboclo lá na frente dizia que está aqui por dois motivos. Um é para se desculpar pela quebra do portal e a falta de jogadores, e a segunda é para informar a mudança nos testes dos jogadores. Daí na plateia mostrava a Lin pensando em conversar com Tae-hun depois, enquanto ele tava lá só abrindo a boca e ouvindo a conversa. Os alunos no meio não entendiam nada porque eles só podem fazer o teste ano que vem, mas ele dizia que devido ao surto recente, a Associação de Jogadores está precisando de pessoas, portanto os novos testes será permitido até mesmo para os alunos do ensino médio. Os nomeados de cada sala serão selecionados por habilidades, notas, recordes acadêmicos e por aí vai. E o próprio Tae-hun pensava que isso é mentira, porque o processo já começou por causa da habilidade do gerente Taewoki, o olho do observador, uma habilidade capaz de quantificar a soma total das habilidades do alvo. O trem é roubado ao ponto de deixar ver a janela de atributos do jogador. E por isso, olhando a plateia, ele pensava que esses alunos vão ser ótimos jogadores, mas os mais chocantes entre todos é o Cabeça de Fogo e a Rainha de Gelo. Então ele estava animado porque vai poder escrever muitas recomendações quando voltar. Nessa hora o Jeong levantava a mão dizendo que ele informaria os alunos sobre o teste. Mas aqui dentro ainda tem candidatos inaptos a isso, porque o teste é feito para avaliar pessoas adequadas, e por isso os meros adormecidos não precisam ouvir sobre essa palestra. Daí falava que a força não é tudo o que faz um jogador, seja o rank, habilidades ou conhecimento, e por isso o número de habilidades deve ser avaliado, mas no final, para um adormecido, isso é igual jogar sal na sua própria ferida, ou espremer um limãozinho também que arde do mesmo jeito. Então a galerinha aí, ele estava rindo olhando pro lado, enquanto o Tae-hun percebeu que esse vagabundo está indo tão longe só para descobrir se ele despertou ou não.
Nessa hora, a nossa rainha do gelo gritava lá atrás, mas ela lembrou de mais cedo e que aquele mal-humorado não ia gostar de ajuda de novo. Então ela voltou pra frente na mesma hora. O próprio gerente falava que entende o que ele quer dizer, mas isso depende do estudante se ele quiser ou não ouvir a palestra. O Jeong virava pro Tae-hun perguntando se ele não se sente humilhado desse jeito, porque ele não deveria dar a mínima para esse teste. Aí ele mesmo pensava que não precisa se provar para ser reconhecido por causa da habilidade do gerente, o mesmo que está pensando que esse Jung Tae é patético por fazer coisas assim. Daí ele olhava para o Tae-hun, um adormecido com rank latente desconhecido, uma existência de se dar pena. Mas quando ele tentou usar o seu olho, o sistema não conseguia verificar, enquanto ele mesmo gritava que não teve nem um pouco de consideração com esses malditos orgulhosos. E por isso ele mesmo vai sair dessa bosta por conta própria, e eles podem ficar aqui e assistir essa palestrinha de merdinha aí. O gerente ainda não entendia porque o olho não estava funcionando nele, já que até mesmo com o presidente e os outros Rank S dava certo, isso nunca tinha acontecido antes. Então, como pode existir uma criança desse jeito? Mas quando o Tae-hun virou saindo, ele conseguiu ver algum resquício de uma enorme habilidade em seu corpo. Daí depois disso, ele passou mocota na biblioteca, mas mesmo assim ele não conseguia achar nada escrito sobre o rei. Mas não é como se ele fosse achar algo disso logo na escola, né, rapaziada? Só que nessa hora, os 3 valentões apareceram falando que o Jung Tae está procurando por ele. E ele sorrindo falava, e se eu não quiser ir? Nessa hora, os safados começaram a falar que a tia dele possui um restaurante. O Jung Tae mandou dizer isso, ele é um órfão patético e quer dificultar a vida da sua tia. Mas quando o cara falava de arrastar ele até o Jung Tae, ele já tinha descido a mão desses vagabundos, porque ele não vai perguntar 2 vezes onde está aquele maldito marica. Então no ginásio de esportes da escola estava lá o vagabundo com um careca do seu lado falando que isso é surpreendente. Ele esteve conjurando suas skills, mas nenhuma está funcionando. E com toda essa resistência, ele com certeza deve ser pelo menos um rank A. E aí o Jung Tae falava que eles devem ter uma conversinha. Ele falava ali que as suas palavras podem ser grosseiras, mas ele não tem intenção de o machucar. Na verdade, agora ele tá querendo recrutar o Tae-hun, vê se isso faz o mínimo de sentido. Ele continuou, né? Atualmente ele pretende criar uma guilda como herdeiro do grupo Tae-san, depois que ele se graduar na escola. Mas nem mesmo um gênio como ele pode fazer tudo sozinho. Então ele está precisando de talento humano, assim como o atual Tae-hun que despertou as suas habilidades. E aí ele já gritava com as mãozinhas pra cima, estilo Death Note, falando: então Tae-hun, esqueça o nosso passado e venha trabalhar pra mim, porque ele vai receber a riqueza e a honra que ele merece. Só que o nosso brabo tava ali falando: mas que monte de bosta é essa? Recrutar riqueza, honra? E aí ele começava a revestir a sua mão, porque esse safado passou dos limites há muito tempo. O cara vendo isso só dava certo, porque era como ele pensou, um cachorro que não é treinado vai dar trabalho. E na mesma hora que eles se preparavam para lutar, aquele careca usava o espaço etéreo, uma habilidade de efeito em área que envolve o espaço com magia, ou seja, pessoas de fora não conseguem detectar que a magia está sendo usada lá dentro. E aí ele falava pro jovem mestre que ninguém vai saber que ele tá lutando aqui dentro. E agora eles devem aproveitar a festa, porque os dois já estão lá insanamente batalhando no ar. O Tae-hun vinha com seu soco revestido e o Jung Tae estava com seu soco de fogo. E esses dois poderes colidiam no ar enquanto o Tae-hun sentia o dano. Mas o Jung Tae vinha com a sua perna de fogo no mesmo momento, jogando ele lá embaixo. Ele deu até uma gorfada, enquanto o bicho tava puto vindo pra cima, porque o seu nível é superior. E assim várias explosões estavam acontecendo no ar, enquanto o careca pensava que sentia a pena dessa criança, porque mesmo sendo um rank A com vários poderes de revestimento, ele acabou decidindo escolher um mau oponente, porque o seu adversário é o ápice da inteligência e tava lá esbagaçando a cara dele no soco. Enquanto o careca tava convicto, Tae-hun nunca vai ganhar. Isso tudo na cabeça dele, né, rapaziada? Porque a gente sabe que quando o trem pegar, ele vai dar uma surra nesse vagabundo. E foi o que aconteceu lá na frente.
Na mesma hora que ele tomou uma de lado, ele já virou dando uma de lado nele também. E aí foi briga de soco na cara e soco na boca no Jung Tae, o que fez ele bater lá na parede. O careca até ficava espantado, porque isso seria impossível. O jovem mestre tomou um soco. E aí na mesma hora o Jung Tae levantava falando que o seu corpo não se mexia. Isso tudo a gente já sabe por quê, né, rapaziada? Ele usou a sua habilidade de paralisia nos socos que ele estava dando. Porque nesse momento ele tem 3 habilidades com a predação: a pele de pedra, furtividade e a paralisia. Mas tem um pequeno problema: a paralisia Rank C não pode atravessar a resistência de Rank S facilmente, e a furtividade se torna inútil em ataques de longa distância. Então o objetivo do Tae-Hun era acumular paralisia em combate curto, ou seja, em todos aqueles socos que ele estava dando do Jung Tae, ele estava aplicando um pouquinho de paralisia, ia de pouquinho em pouquinho, até ele ficar parado no chão sem conseguir se mexer. E o próprio sistema dele falava: você foi paralisado, você tentou resistir, você falhou em resistir à paralisia. O careca olhava para aquilo espantado, falando que esse garoto é um gênio de batalha. Mas a luta ainda não acabou, rapaziada. O Jung Tae falava no chão que admite que o Tae-Hun tem potencial, mas não é como se ele fosse perder fácil. Ele pegou algum tipo de cristal e esmagou na sua mão, e nessa mesma hora um bicho esqueleto flamejante apareceu. E enquanto ele levantava falando que vai levar tudo isso a sério a partir de agora, e aí era soco de fogo para todo lado enquanto o Tae-Hun sentava o pé na chinela para correr. Depois ele pulou por cima da cabeça do bicho e vinha com seu soco de pele dura, enquanto o bichão abria a boca e lançava uma bola de fogo. E o Tae-Hun pegava ela de frente lá em cima com a sua pele dura. O problema foi que a pedra estava atravessando, mas no meio ela começou a se despedaçar, deixando a mão dele nua, o que fez o Tae-Hun ser jogado lá para baixo. Ele caía enquanto aquele monstro de fogo estava na sua frente, enquanto o próprio careca dizia que essa é a forma da habilidade, o coração das chamas. Uma habilidade que extrai quase o verdadeiro poder de um Rank S. E como ele usou uma pedra de aplicação de mana, isso fazia sentido, porque essa pedra de mana é criada ao você refinar o núcleo de um monstro, e isso temporariamente deixa sua mana lá em cima, e com essa pedra atual, ele pode extrair os verdadeiros poderes da sua habilidade. O único problema é que pode dar boró, então o careca já falava: jovem mestre, você tem que parar agora, porque esse poder mágico é demais até para ele mesmo conseguir controlar. Mas enquanto ele estava tentando dar os avisos, só vinha várias bolas de fogo atingindo perto dele e ele tendo que pular fora. E enquanto o cara parece que já estava sendo tomado pela sua habilidade, com um zóio até vermelho e o outro tudo flamejante, falando que um guarda-costas inferior como eles não pode dar ordens, já que aquele pedaço de bosta o humilhou e ele não vai deixar isso pra lá. E aí o monstro vinha de novo pra cima do Tae-Hun com a sua bola de fogo. O careca mesmo já via que ele não estava batendo bem das cacholas, então ele foi lá onde o Tae-Hun e mandava ele desistir dessa luta e fugir. Ele tentava ajudar ele a levantar, mas o que recebeu foi um socão na cara voando longe, porque apenas os arregões fugem de uma luta. Porque na mesma hora ele usou as suas poções, restaurando a estamina, fadiga e a sua mana, porque agora ele também vai levar essa batalha a sério com a nossa famosa predação do hack. Mas antes disso, o autor acabou com a nossa prosa boa e estamos aqui na associação dos jogadores. O gerente chegou lá na sala do presidente, enquanto ele estava lá espantado: um tem 1900 de poder, o outro 2300. Ele que ainda não viu que quando ele olhou pro Tae-Hun, ele tinha mais de 5.000, né, rapaziada? Senão ele tava pulando essa pituca desse prédio. E aí o gerente falava que não há dúvidas, esses dois aí são com certeza despertados de Rank S. As estagiárias lá no canto falavam: nossa, eles estão quase no nível da Santa do Japão. Ou seja, eles têm um novo jogador santo na Coreia do Sul. E aí o próprio gerente pensava na Santa. Ela é uma das principais jogadoras do Japão, uma monstruosa cujos status ultrapassam 2.500 pontos, já na sua primeira inspeção aos 19 anos de idade. E aí ele lembrava do monstro que ele viu mais cedo, porque ele não entendia como os status dele é daquele jeito. Porque a pontuação do nosso menino é 5.096.
E aí ele não sabia se aquilo foi uma alucinação ou um erro da sua habilidade. Mas seja como for, ele precisa descobrir isso o mais rápido possível. Nessa hora, o careca estava de joelhos, incrédulo com o que ele estava vendo. O poder do Tae-Hun estava dominando aquele monstro de chamas do Jung Tae. Nem ele mesmo estava entendendo lá embaixo como isso é possível. Ele está sendo derrotado por apenas um escudeiro de bosta. E aí ele falava: eu sou a porra do Jung Tae, eu vou ganhar de você. Mas pro Tae-Hun não importa que ele seja um herdeiro de bosta ou que ele tenha um rank de S. Nada disso importa quando eles estão tendo uma luta real, porque esse é o poder do grande majestoso rei, a predação. E aí o ataque máximo estava vindo para cima do fogo dele, e o cara olhava espantado que a sua visão se fechava no escuro. Enquanto na cidade, o tempo estava de dia, mas lá dentro da academia uma enorme explosão aconteceu, fazendo o ginásio ir pelos ares. Depois mostrava por dentro que o teto do ginásio foi embora, enquanto o riquinho mimado estava no chão e o careca boca aberta com tudo isso. E olha pra vocês ver que o Jung Tae teve sorte, porque se ele tivesse tomado aquele ataque diretamente, ele tava fritinho nas partículas no ar, porque na hora que o ataque tava entrando, o mardito do careca estragou a graça puxando ele pra fora, porque senão ele seria morto pela habilidade do predador do rei. Ele perguntava depois pro Tae-Hun o que ele vai fazer agora, porque como ele vai lidar com isso, ele feriu o jovem mestre do grupo Tae-san, mas ele mesmo tá falando: vocês não têm vergonha na cara, não sei se começaram a briga. E também ele não vai se esconder por causa de um probleminha desses. E mesmo assim não era para ele se preocupar, porque não planeja matar ele de qualquer jeito. Porque em retorno o certo é receber um preço pela vida dele. E por isso, como ele é um herdeiro de uma família muito rica, ele estava querendo ganhar pelo menos 1 bilhão de won por ter deixado ele vivo. E aí depois que aconteceu aquela explosão, a garotada da escola tava tudo ali na frente, se perguntando o que está acontecendo. A nossa rainha de gelo tava lá no meio, pensando que essa sensação de magia feroz, ela não tem dúvida, isso é o poder do Jung Tae. Aí ela pensava, quem caralho tá enfrentando pra ter um ataque tão destrutivo assim? E aí ela lembrou de mais cedo dele caçando o Tae-Hun e ele gritando por socorro. Então na mesma hora, a nossa rainha do gelo saiu correndo lá pra dentro, porque ela estava errada, ela não devia ter agido daquele jeito no ginásio. Então ela implorava por Tae-Hun ainda estar vivo nesse tempo, coisa que a gente já sabe que é verdade, porque quem ficou no chão foi o outro safado ali embaixo. E a hora que ela viu isso, ficou espantada, enquanto o Tae-Hun tava ali falando que ela chegou na hora porque ele precisa de uma testemunha para levar esse espantalho para lá. Ela perguntava o que ele fez, mas ele só dizia: ele deve ter caído da escada para acabar desse jeito. A famosa desculpinha das escadas, né, rapaziada, sempre cola. E aí mesmo com ela falando, ele já tinha desaparecido dali, enquanto estava no topo de um monte olhando a cidade. Porque a nossa rainha de gelo com certeza vai lidar com Jung Tae de alguma maneira. Mas em todo caso, a gente conseguiu uma nova habilidade, meus amigos, o coração do monarca. E também tem outra coisa nova nos status, o atributo de charme. E ele até pensava, uai, isso aqui não era pra celebridade ter? O charmezinho? Mas falando sobre essa habilidade, o coração do monarca, ela pode aumentar os atributos do grupo. E isso vai ser muito bom pra quando ele for caçar nas dungeons, porque habilidades que afetam todo o grupo são raras. Então, para alguém como ele, que pode usar múltiplas habilidades, o coração do monarca combina com qualquer uma. Só que nessa hora, vários carros chegaram de buzininha ali atrás dele, e quem saiu de lá foi o gerente, dizendo que tem algumas perguntas para ele. E aí ele olhava sério, perguntando o que ele fez no ginásio hoje mais cedo. Só que antes disso, vemos uma casa gigante e uma pessoa com seu conhaque puta perguntando o que ele está falando. O seu primeiro e único filho está no hospital, e se não bastasse por isso, alguém está pedindo 1 bilhão de wons por sua vida. E aí o próprio careca estava lá ajoelhado pedindo desculpa, porque ele não teve o que fazer. Mas o maluco só dizia, faça o que ele pediu, já que ele é bem corajoso. Entretanto, eles devem dar uma recompensa satisfatória pelo preço que vão pagar. E aí na mesma hora ele convocou 2 sombras. O próprio careca falava que isso é demais, já que a pessoa é apenas uma criança.
mas ele mesmo não vai tolerar um cachorro que late diante da sua presença, porque esse é o jogador de Rank S Lee Jung-soo, o presidente do grupo Taesan. E aí, voltando no Tae-hun, ele tava pensando, esse diacho tá falando do que ele fez no ginásio ou da explosão de agorinha? Porque os dois foi no ginásio. E aí ele pensava que vai ter que tentar a sorte. Então ele pergunta se no ginásio ele quer dizer aquela explosão, a mesma que tá pegando ali do lado. O gerente dizia que outra agência vai tomar conta de lá, mas antes disso ele ainda não respondeu a sua pergunta, o que ele fez no ginásio. E aí o Tae-hun mesmo perguntava, uai, você já não sabe? E ele, o quê? Mas na verdade é porque ele deve ter vindo para o convidar para o teste de jogadores. Então ele já usava a predação aumentando seu número de novo, enquanto perguntava se o número desses já não é o suficiente para isso. E aí o cara ficava assustado porque ele tá mais forte do que a última vez. Então era verdade, aqueles números não estavam errados, nem era coincidência. Então ele estava curioso de quem seria essa pessoa. Aí depois em casa tava um furdúncio com um raposa perguntando se ele vai mesmo comparecer ao teste de jogadores. E sim, isso vai ser daqui a um mês. Então ele já estava ali se ajoelhando pro seu rei, porque é como esperado, o grande Tae-hun. E como o grupo Taesan tá resolvendo o problema do ginásio, agora ele só tem que se concentrar no teste de jogadores daqui a um mês. Então ele não vai ter nenhum problema. Isso era o que ele achava, porque o telefone já estava tocando. E aí no topo de um prédio, olhando para a casa do Tae-hun, dois mascarados, que provavelmente são as sombras de antes, pegaram o cara da associação de terninho na porrada. Porque na associação dos jogadores ele tem uma coisa que protege todos os jogadores promissores a todo custo. E esses dois que estavam aí seriam da unidade de assassinato de duas pessoas, os irmãos Preto e Branco. E aí os caras estavam animados para caçar essa pequena criança. Só que na mesma hora que o outro estava animadinho, ele só via o seu irmão de branco tomando uma porrada nas caras. O cara já vinha pra cima perguntando quem é ele, mas na mesma hora tomava uma bica no rosto, porque ele é a criança inexperiente que eles estavam caçando. Porque algumas horas antes, ele tinha dito que queria 1 bilhão de won além do silêncio sobre o assunto. E esse seria o acordo. Mas o nosso Tae-hun era esperto e caso o careca tentasse trair ele, eles firmaram um acordo. A promessa dos despertos é um contrato conjurado por magia e se quebrá-lo resultará em uma penalidade aleatória permanente. E aí falava que primeiro, junto com 1 bilhão que ele queria, vai ter um grande esforço para reparar o incidente do ginásio, para ninguém saber o que aconteceu. E segundo, se alguém tentar vingança contra ele, ele vai ser avisado antecipadamente o que o careca tinha feito. E por isso que ele estava sentando a porrada nesses vagabundos dos irmãos vilões. E aí ele acertou outro soco, só que o cara estava lá no ar. Ele descia, mas o Tae-hun também desviava, falando que a furtividade dele não é tão ruim, mas já estava pisando na cabeça do safado, porque a sua furtividade é melhor ainda. Daí nessa hora mostrava alguém no carro conversando, e essa era uma das líderes de guilda. Ela dizia que ouviu que o presidente selecionou os jogadores e vai ser uma reunião de talentos em todo o país. E o próprio presidente falava que está empolgado para ver a irmãzinha dela, porque pelo que ele sabe parece que ela vai ser uma das melhores. Mas a mestra mesmo falava que colocando de lado os outros Rank S, o gerente Tae-ok encontrou um estudante pessoalmente, e por isso ela estava curiosa o quão habilidoso ele pode ser. E aí voltamos nele mesmo, ele enfiou a porrada naqueles dois irmãos, pensando que tem um novo problema. O sistema falava que a sua capacidade física está insuficiente e a predação está em sobrecarga. Mas depois disso tudo, o tempo passou e eles prenderam aqueles irmãos cabeçudos. Enquanto os dois ali na frente reclamavam que esses irmãos se atreveram a mexer com os jogadores da associação. E além do mais, do ensino médio, o gerente até agradecia por avisar eles e perguntava se ele imaginava alguém que seja por trás disso. Mas ele mesmo sabendo, falava que não tem nem ideia.
Então o gerente se perguntava, será que a lista dos participantes vazou? Então vai ser melhor eles melhorarem a segurança. O próprio Tae-hun pensava que se ele mirar logo no grupo Tae-san, ele vai ficar em perigo antes de ficar boladão. E também os Tae-san não é nem o maior problema. Nosso problema agora é a sobrecarga pela capacidade física para usar a predação. Então ele se perguntava, se minhas habilidades físicas estão em falta, poderia ser que ele tenha que aumentar os seus status? E uma maneira de aumentar isso é caçando monstros, mas aí precisa da predação. A outra seria predar para aumentar o nível, que também não dá porque a predação está em falha. E foi aí que ele percebeu uma coisa, porque só vai ter uma escolha. A gente vai ter que ir pra academia treinar e meter o shape. E desse jeito estamos na Blackhead, enquanto a mulher entregava o panfleto do cara de pombinha, porque essa é a melhor academia para te deixar em forma. O próprio Raposa perguntava se ele ia se registrar aqui mesmo, porque para entrar nessa academia você precisa ter muito dinheiro e poder. Até a mulher falava que esse centro de treinamento não é para qualquer um, mas ele tirou logo o cartão Black do bolso, porque isso aqui deve ser o suficiente, não é mesmo? E só de ver a mulher já suou frio, porque esse é um cartão dos alquimistas. E pensava como essa criança conseguiu isso. Porque se ele tem alguma coisa como essa, ele pode ser um jogador de alto nível ou ser discípulo de um. Então se ela não registrar ele, pode dar muita bosta pro lado deles. E foi nessa hora que o mano que parecia ter a cara de galo chegou perguntando se a Yuna tinha encontrado um problema. E ele mesmo falava que só o dinheiro não é o suficiente para deixar ele entrar. E esse é o treinador de Rank B, o jogador Homem de Ferro. E aí o Raposa já perguntava, o que não vai fazer, Hyung? Enquanto o cara tava lá só posando os músculos de trás. E esse na verdade era conhecido como Matador de Novatos, o Homem de Ferro. E o próprio pessoal da academia falava que eles estão ferrados assim. Então ele tava lá fazendo muquizinho, falando que ele pode ver todos tremem de medo ao ouvir apenas o nome dele. Que esse cachorro doido aí tá latindo, meu Deus? E aí o cara já fechou a cara ouvindo isso, porque ele se atreveu a dizer que ele é mais fraco. Então o Tae-hun veio chamando ele para fazer uma aposta. O perdedor paga 1 ano de licença pro vencedor. E aí o cara tava exaltado, falando que ele não sabe o seu próprio lugar e vai ensiná-lo uma lição. Então no final eles foram teleportados para uma coisa que parecia um jogo, mas deve ser na vida real, porque era um simulador de realidade virtual para o treinamento deles. O próprio Raposa nem sabia o que é isso, porque parecia o abismo. Aí o povo explicava que esse é um programa de realidade virtual, ou seja, um portal virtual. E esse lugar é uma réplica exata do abismo, e é lá que começa a competição. Eles precisam eliminar o máximo de monstros de Rank B, até que você chegue na linha de chegada carregando o máximo de peso no menor tempo possível. Ou seja, um treinamento para estabelecer uma hierarquia no centro de treino. O povo até pensava que o Tae-hun está em desvantagem contra o Homem de Ferro. E ele mesmo já começou lá enchendo a sua mochila deitando os monstros na porrada. Porque a sua habilidade é o aumento muscular, o que faz ele ser o reino do combate. E aí ele passou destruindo todos os monstros que estavam na frente. Mas o Tae-hun também seguia firme enquanto os monstros pulavam na sua direção. Ele passou cortando todos na beira suavão e foi lá de cima enquanto mais monstros apareciam embaixo. Mas o mano passou tão rápido pelo cara de galo que ele ficou de boca aberta, porque no mesmo segundo ele já estava lá na frente derrotando todos os monstros. E por isso ele falava lá na frente todo poderoso que essa foi uma boa competição, já que ele era o vencedor. E desse jeito o tempo passou, e um anúncio falava que hoje marcava o 30º dia depois do anúncio da mudança nos testes. E hoje é o dia que eles finalmente esperou, o exame de licença para os novos jogadores. Os repórteres lá em cima falavam que a associação mudou os testes para possibilitar a entrada de menores sob recomendação da academia. E por isso pessoas de todas as idades estão aqui. E falava que o despertar dos que eles estão ansiosos para ver é o invencível lutador, o Punho de Aço. Também tem o druida Legio-san, o formidável de Busan chamado de o Deus do Trovão, outro Rank S, e tem rumores de que ela atingiu o maior recorde dentre todos os feitos nessa edição, a próxima santa, a nossa rainha de gelo.
e também muitos outros incontáveis talentos. Nessa hora, uma menina olhava lá de trás falando que é muito longe, e se ela não conseguir cobrir essa matéria, ela vai ser demitida logo logo. E desse jeito que ela tá indo no chão dessa multidão toda, ela não vai entrevistar ninguém. Mas nessa hora o brabo estava passando lá atrás dela, perguntando como é que um candidato vai conseguir passar nessa multidão de gente. E isso seria um grande problema. E aí ela tava até lá no chão, arrastando, segurando as pernas dele. Por favor, deixa eu te entrevistar, meu Deus. Depois o estádio estava lotado, enquanto a mulher falava que falta apenas 1 minuto até que os testes comecem. Então o Tae-hun estava animado, porque agora ele precisa melhorar a sua imagem para o público. Porque nesse meio de tantos jogadores, ele deve ser a estrela em ascensão de todos eles. Daí nessa hora, a nossa rainha do gelo estava surpresa vendo o Tae-hun, porque o bicho cresceu demais e também botou o shape na academia em 1 mês. Ela até perguntava o que diabo aconteceu com seu corpo, mas isso foi porque ele deu uma treinadinha, né? Aí você imagina que tipo de treino foi esse. Aí ela começou a perguntar o que diabos ele tinha feito com o Jung Tae, enquanto a atenção é tomada porque toda a conferência está começando. Então o mano de óculos dava as boas-vindas, porque esse é o primeiro campo de testes que vai selecionar aqueles que se tornarão os próximos jogadores. Então ele vai explicar as regras do primeiro teste. Então era para olhar no seu peito, cada um dos participantes possui uma placa com um número nela. E esse primeiro teste será coletar 5 dessas placas, incluindo a sua. Em outras palavras, se você não tiver a sua própria placa, você também está fora da rodada. E por isso essa será a grande disputa das placas, com um tempo limite de apenas 1 hora. E por isso o chão começou a se abrir e as pessoas caírem para tirar um X1, porque o primeiro teste acabou de começar. E aí no mesmo momento a maioria das pessoas foi atrás da nossa rainha do gelo por ela ser uma Rank S, e ela mesma estava com a sua magia preparada para atacar. Ela fazia um punhado de gelo espantando o pessoal, enquanto os caras lá de fora estavam surpresa com todo esse poder, falando que os participantes não estão de brincadeira. Além de que também tem esse outro Rank S, conhecido como Carinha dos Trovão. Mesmo depois de 20 minutos de teste, ele não deu chance para ninguém se aproximar, e por isso a equipe estava maravilhada com as suas habilidades. Mas o nosso gerente estava no meio esperando uma coisa. E com essa habilidade, o Tae-hun com certeza vai passar no teste muito fácil. Então ele estava empolgado por Tae-hun mostrar para eles o poder escondido que ele tem. Até que ele vê a luta do Tae-hun e estava surpreso, perguntando que bosta tá acontecendo. Ele estava lutando contra o despertado de Rank A Hong Jung-wook, que tem a habilidade de pele de ferro. E o despertado aqui de Rank C com a habilidade de pele de pedra tá dando uma surra nele. Ele tá lutando de igual para igual com o Rank A. E aí que o gerente tava de cabeça para cima, porque ele não desviou de nenhum ataque, ele só tá tomando e acertando na cara. E aí na mesma hora foi mais uma pá, enquanto o cara perguntava se eles estavam menosprezando, e dizia batendo no peito, a pele de pedra é a versão inferior, oposta à versão dele, que é a pele de ferro, então ele com certeza é o mais forte. Mas o nosso brabo tava ali falando que isso pode ser o que parece, porque mesmo depois de 1 mês de treinamento, o selo da predação não saiu. Então deve ser porque os seus status ainda não são o suficiente, e a forma de aumentar os status no treino é estimular o corpo até não aguentar mais. Isso significa você ter que lutar até o limite, e é por isso mesmo que o treinamento ainda não terminou, ou seja, ele está usando essas lutas para treinar, e na mesma hora a pele de ferro do cara se espatifou no chão e ele foi deitado na porrada pelo Tae-hun. E aí o gerente começou a rir que nem um doido, porque isso é totalmente anormal. O povo até percebeu, ó, o gerente tá muito animadinho dessa vez. E tudo isso era porque o Tae-hun está usando esse tipo de treinamento de sobrevivência no meio de um evento tão grande como esse. Ele pensava que mesmo isso sendo magnífico, isso pode se tornar um problema, porque esse método gasta muita estamina. Então nesse momento a estratégia certa seria conservar energia e mirar nos mais fracos. Mas não é isso que ele vai fazer, né, rapaziada? Porque agora o nosso Tae-hun Rank C está indo direto no Rank S dos Trovões. O Tae-hun tava ali até de cabeça para baixo perguntando, ó, quantas placas tu tem aí? 1, 2, 8? Ah, que se foda.
Contanto que ele tenha mais de 5, a gente tá dentro. E desse jeito as explosões da batalha começaram. O Taehoon era jogado para um lado e o cara do relâmpago pro outro. E o cara tava feliz até demais que uma pessoa dessas estava aqui. Porque no tempo todo que ele estava lutando, as pessoas estavam correndo dele. Então ele pensou que a Rainha do Gelo seria a única pessoa que seria capaz de o enfrentar. Mas agora ele achou outra coisa muito interessante. E ele já dava uns pulão lá pra cima com a sua pele de pedra e caía chutando a cabeça dele. Mas o cara ainda conseguiu defender, falando que ele consegue ver os ataques. E aí só soltava explosões pra todo lado. Enquanto o Taehoon pensava que esse é o Rank S de Busan, o deus do trovão. E ele não apenas se envolve com o relâmpago para bloquear os ataques, como também exala ele por todo lugar. Ou seja, ele tem uma força destrutiva com um longo alcance. E aí ele tava pensando, como é que eu vou fazer para quebrar essa defesa dele? Enquanto o cara tava ali provocando, perguntando, ó, se você não vai vir, é eu que vou. E aí foi, o cara veio num mega relâmpago tentando um soco. Ele chutava e saía lutando com o Taehoon por todo o ar. E aí já vinha com a sua mão do trovão perguntando pra onde ele está tentando fugir. O Taehoon, claro, acabou tomando essa em cheio. Mas na mesma hora ele aguentou firme a bronca e veio com uma enorme mão marrenta de pedra. O cara conseguiu destruir isso na força do trovão, mas a batalha ainda continua. Só que isso a gente vai deixar para o próximo vídeo se vocês curtirem, né? Então bora deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal pra gente bater os nossos 150 mil, que ainda tá bem longe. Mas é isso, hoje vamos ficando com a nossa história do carregador. Aquele que presenciou o fim de sua vida, mas ganhou um novo poder para destruir os seus inimigos.